Andar em lugares altos. Vamos ler Abacuque, capítulo 3, versículos 18 a 19, que diz: Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Em tempos difíceis de juízo de Deus ou de adversidades permissivas por Deus, como uma enfermidade, uma dificuldade financeira, ou até uma traição, ou qualquer outro problema, algum sonho, algum objetivo que parece impossível, parece difícil, nós temos que confiar em Deus. Vemos Abacuque, no meio do juízo de Deus, ajudar confiando em Deus. Mesmo que tudo produzia na nossa economia, o que fazia com que nós crescêssemos, não produza mais, o nosso sustento, o nosso ganho diário não produza como era, nós temos que confiar em Deus, que Ele nos trará recursos, que Ele cuidará de tudo. Pois a nossa confiança está em Deus, a nossa alegria está no Senhor. O profeta Abacuque declara: o Senhor é a minha fortaleza. É como se ele declarasse: Deus me protege e cuida de mim, independente das circunstâncias externas. Ele faz eu andar em lugares altos, me faz os pés como os da corça. A habilidade que a corça tem de se movimentar ligeiramente e escapar dos inimigos. A corça normalmente anda em lugares altos, nos picos dos montes, nas montanhas, pois são os lugares que ela procura para se proteger dos predadores. Deus nos faz andar em lugares altos, Ele nos capacita a nos movimentar para longe das ciladas, das investidas do inimigo, e Ele nos protege nele, em lugar seguro, que é estar no Senhor. Ele nos faz andar acima dos problemas, das circunstâncias adversas, extraindo força e alegria de Deus. Apesar das circunstâncias, Deus nos fortalece. Deus tem a capacidade de nos colocar acima das adversidades. Em Atos 16, Paulo e Silas, depois de serem açoitados e presos, por volta da meia-noite, eles começaram a orar e louvar a Deus. E aconteceu um grande terremoto, que as portas das cadeias se abriram e eles ficaram livres, até o carcereiro se converteu. Deus os libertou da opressão. Então não se curve diante das circunstâncias adversas, como em Salmos 18, versículo 2, que diz: faça de Deus a sua fortaleza, a sua rocha, o seu libertador, como diz em Salmos 28, versículo 7, que diz que o Senhor é minha força e o meu escudo. Confio nele de todo o meu coração. Em vez de você ser vencido pelos problemas, declare: eu vou vencer os problemas. Eu vou andar por cima das tribulações, dos problemas, das minhas lutas, das minhas limitações. Eu vou caminhar pela fé, crendo que Deus está cuidando de tudo. Ter uma vida com Deus é ter uma vida vitoriosa. Não significa que não existe problemas, não existe ausência de problemas, mas Deus nos ensina como superar as adversidades. Nós já vamos passar por problemas inevitáveis, os processos da vida, as adversidades que Deus permite passarmos, então não devemos procurar fazer problemas. Com sabedoria devemos evitar confusões, discussões, conflitos desnecessários. Em João capítulo 16, versículo 33 diz: no mundo tereis aflições, problemas a serem enfrentados, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus diz que iremos passar por problemas, pois ele passou por adversidades, perseguições, mas ele mesmo fala: tem de bom ânimo. Se ele venceu, ele fala: nós também venceremos. Regozijai no Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós aprendemos que devemos nos alegrar no Senhor, não se alegrar nas coisas. O que temos no Senhor não depende das circunstâncias. Deus pode nos fazer prosperar em meio à crise. Deus pode nos fazer andar em cima da crise. Deus nos dá alegria em meio às lutas. Aprendemos a nos fortalecer em Cristo, a lançar sobre Ele todas as nossas súplicas, nossas situações, preocupações, ansiedades sobre Ele.
e viver com amor e fé, tratando as pessoas bem, sendo amável, carregar pensamentos bons, tudo que é verdadeiro e puro, e declarar palavras de paz, vitória, crendo que Jesus está perto. Temos a certeza que Deus nos dá paz e cuida de nós em todas as situações. Deus cuida dos detalhes. Temos que colocar em prática o que aprendemos com Jesus. Tenha bom ânimo, meu irmão. Jesus venceu e fará você vencer também. Declare com fé a sua cura no nome de Jesus. Declare a restituição, a restauração, milagre na sua vida. E você testemunhará a intervenção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Andar pela fé e não andar pelo que vê, é crer. Andar pela fé é andar pelo que se espera. Deus vai te dar os pés como da corça, que mesmo em solo irregular, você vai ter habilidade capacitada por Deus para vencer as suas adversidades. Aprendemos com o profeta Abacuque que nossa confiança deve estar totalmente apoiada em Deus. Aprendemos com ele que a nossa confiança cresce à medida que passamos a conhecer mais a Deus, dia após dia. Ter uma verdadeira fé implica em amar e servir a Deus independente das circunstâncias. Abacuque aprendeu que o medo poderia se tornar fé quando ele dependesse de um Deus digno de confiança. Essa fé em Deus pode trazer muitas alegrias. Abacuque descreveu seus pés como de uma corça tomando seu caminho em meio a tantos problemas, um caminho certo mesmo em solo tortuoso, um caminho que não era fácil, mas os seus pés eram firmados em Deus. Então ele entendia que por ele estar confiando no Senhor, independente do que ele estava passando, ele estava em lugar seguro. Essa é uma imagem de vitória e triunfo em tempos incertos. A corça é conhecida pela velocidade e segurança que corre em terrenos acidentados, sem pisar em falso. Tais lugares não são o seu caminho habitual, mas são procurados em momentos de perigo, principalmente quando está sendo perseguida por algum inimigo. Por causa dessa habilidade natural, ela consegue escapar rapidamente, segundo o propósito de Deus para cada um. Ele nos permite passar por caminhos instáveis para o nosso próprio crescimento espiritual. Mas podemos descansar na fé porque o nosso Deus é soberano e dele que vem a nossa força. Somos capacitados por ele para vencer todas as provações. Lugares altos é isto, o sobrenatural de Deus, que não anda pela vista, mas anda pela fé. O profeta Abacuque nos ensina a andar pela fé em Deus, independente do pecado do mundo, das circunstâncias adversas, dos problemas, das limitações, andar acima das dores, das decepções, das tribulações, do pecado, andar acima das tentações, das desilusões, das perseguições, das enfermidades e das tribulações. Ele cria que Deus estava cuidando de tudo, assim como o profeta testifica que servia a Deus não por causa das suas dádivas, mas porque o Senhor é Deus, mesmo em meio ao castigo e juízo divino lançado sobre Judá. O profeta Abacuque opta em regozijar-se no Senhor, em se alegrar no Senhor, que Deus seria sua salvação e seu manancial inesgotável de suas forças. Então declare que você vai estar caminhando em cima dos problemas, que vai estar caminhando em cima das circunstâncias adversas. Deus nos ensina através dessa passagem, ele nos encoraja a superar todos os nossos problemas com fé. Quando a corça alcança os lugares altos, ela vence. Ela está em lugar seguro. Creia, sua vitória vai chegar. Se aproxime mais de Deus, corra até Deus, chegue mais perto de Deus. Devemos pedir perdão a Deus pela nossa falta de fé. Quanto mais nos achegarmos a Deus, mais Ele nos santificará e nos fortalecerá, nos dando visão de águia, a águia que faz voos altos, e nos dará os pés da corça, que anda em lugares altos. O que Deus tem preparado para você é alto, é grande. As lutas servem para te aproximar de Deus, a crescer no Senhor, a ter testemunhos da glória de Deus em sua vida. Faça do Senhor a sua fortaleza. Confia no Senhor. Corra para o alto, corra para mais perto de Deus e Ele te dará a vitória que você precisa. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, Ele nos fará mais puros, mais santos, livres como a corça, a andar em lugares altos, mais perto do Senhor. E assim Deus nos faz mais do que vencedores. Em nome de Jesus.
Amém.